Bem-vindos, amigos, de perto, de longe, que a distância não pode mais interferir. Sejam bem-vindos nesse domingo, dia 10 de maio, para o nosso Café com o Evangelho. Bom dia, pessoal. Muito bom dia, obrigada, Creuza, obrigada. Feliz Dia das Mães a todas, que é todo dia, né? Mas que se a gente a gente sempre fala isso, Dia das Mães é todo dia, mas se a gente não escolhesse um diazinho para a gente poder, né, significar todos os outros, a gente, como tantas outras coisas, ia passar despercebido. Bom dia, Mamadi. Bom dia, filha Di. Que coisa boa. Muito Bom bom. dia. Bom dia, mamãe. Já tá emocionada? A primeira vez fica sempre marcante, né? Já tá chorando, mãe, mas a gente nem começou ainda. Emocionada. Bom dia. Bom Bom dia, Mamadi. Gente, essa é minha mãe, que eu tô morrendo de saudade dela, que a gente não se vê já tem uns 3 ou 4 meses. Né, Mamadi? Muito tempo, né? Já vai fazer Bastante. 4 meses. Na verdade, eu nem sei mais, mãe, porque não é bom nem ficar contando, né? É Parece que verdade. tem uma eternidade. Cortei o cabelo aí, gostou? Eu tô vendo que você cortou. É assim mesmo, né? A gente vai se reinventando na quarentena. Olha pra tesoura, a tesoura olha pra gente. Ainda não cortei o meu, não. Mas eu vi ontem, mãe. Você me mostrou isso ontem, quando a gente fez a videochamada. Oi. Me mostrou foto, cabelo cortadinho. E é isso. Então, pela primeira vez, estreando aqui no café, tentou correr, né, mãe, de mim. Mas eu lacei Vou tirar isso e do ela tá ouvido. aí. Eu tô Você dando escuta melhor o suporte aqui, telefone? tá? Ela tá me dando suporte aqui, tá? Tá bom? Tá bom. Atrapalha, eu te Tem que falei. ter. Atrapalha. Tem que ter o suporte. Deixa eu te perguntar, eu não lembro se a gente combinou, eu acho que a gente não combinou. Acho que você vai fazer a prece final, né? Sim, porque aqui... Não precisa falar. Sim, vou Tá. fazer. Não precisa falar por quê, não. Então tá Ó, bom. se eu tiver muito erro, você me perdoa, porque eu me ofereci, né, para participar, de tanto ver as pessoas participarem, me deu vontade. Então, se eu errar, sou Pois aluna é, de e aí primeira eu viagem. ainda escolhi botar você logo no Dia das Mães, olha aí. Que Incrível junta isso. mais ainda a emoção, aí que você fica mais calminha ainda. Pode dizer o contrário. Então, vamos lá. Hoje a gente vai fazer o início do capítulo 10, que é o capítulo que fala bem-aventurados os que são misericordiosos. Então a gente vai ler do 1 ao 4, Tá. tá? Então, para quem está em casa e que para quem está acompanhando a gente, estamos começando hoje o capítulo 10 e já deu um tempinho para as pessoas chegarem. Eu vou fazer então a prece inicial para a gente começar, tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Então vamos concentrar, procurar dentro da gente um lugar confortável, procurar dentro da gente a sintonia que precisamos para nos conectar ao mundo maior, para rogar a Deus, para falar com Ele o que vai no nosso coração nessa manhã, nesse domingo, onde mais uma vez nos colocamos agradecidos
pela dádiva da vida, da oportunidade da encarnação. Lembrando neste dia, que é intitulado o Dia das Mães, de todas as mulheres que se permitiram doar um pouco de si pela vida de outrem, por estes que são seus filhos, e para todos os tipos de mães, para todos os tipos de filhos, aquelas que choram hoje a saudade dos pequenos que antes dela prematuramente partiram, os filhos que por sua vez lembram com carinho e lágrimas as mãezinhas que já foram também para a pátria espiritual. Porque mãe não deixa de ser, mesmo quando parte. E de lá, certamente, continua a devotar o amor a estes a quem ela possibilitou a vida, de alguma forma, aqui na Terra. E também desejamos envolver nessa prece as mãezinhas que estão com saudades de abraçar os seus filhos, e os filhos, como eu, que estão com saudade de abraçar suas mãezinhas. É verdade. Mas que a gente possa ser preenchido pelo amor de Deus, a confortar os nossos corações. E saber que o amor vence todas as distâncias físicas e nos faz mais fortes, e é por esse amor que a gente caminha e que a gente tenta ser melhor a cada dia. Então, que Jesus, nosso Mestre querido, esteja conosco nesta manhã mais uma vez, nos intuindo a refletir sobre tudo aquilo que precisamos e que podemos aproveitar das palavras que serão estudadas nesta manhã. Continue conosco, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. É difícil. Então, Não se bateu nem o olho. Comecei a chorar. Muita emoção, né? vamos começar? Olha, molhei o livro. Já não está dando nem para ver. Você quer que eu leia, mamãe? Espera aí. Bem-aventurado os que... Ai, não está dando para Que são os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus, versículo 5, capítulo 7. capítulo 5, Capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes os homens quando nos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também nos perdoará. Não. E esse óculos está ruim, mano. Deixa eu trocar de óculos aqui, peraí. Você tá nervosa, mãe. É porque, não, é porque eu tô cheio de lágrimas nos olhos. Vamos lá. Nosso Pai Celestial também vos perdoará os pecados. Não vos perdoará os pecados. Não vos perdoará os pecados. Isso. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Vamos parar aí um pouquinho para comentar? Fala. Posso? Pode. No primeiro item que você leu, quando você diz assim, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, a gente
percebe que a gente é merecedor daquilo que a gente também sabe dar, né? Então, quando a gente tem misericórdia com o nosso irmão, quando a gente tem empatia com o nosso irmão, então Deus tem também misericórdia para conosco, né? Mas a gente, às vezes, acha que as coisas não atingem a gente, né? Então, a gente acha, às vezes, que não precisa ter empatia com alguém, porque a gente é tão diferente daquele irmão. Eu nunca agiria assim, então como é que eu vou ter compaixão por ele? Como é que eu vou ter misericórdia por ele se eu sou tão diferente, se eu penso tão diferente? Aí é que a gente se engana, né? Porque a gente, na verdade, se a gente está aqui, todo mundo, nesse mesmo patamar de planeta de provas e expiações, é porque, é claro, temos uns e outros algumas diferenças evolutivas, mas estamos mais ou menos todos suscetíveis ainda a falhas muito comuns. Então a gente nunca pode dizer dessa água não beberei, né? Porque a gente não sabe do que a gente pode ser capaz de fazer ou pelo que a gente pode passar. A vida dá muita volta, né? Então esse convite a que a gente seja misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, é justamente assim, vamos devagar, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe nem o nosso passado, a nossa caixinha preta lá, das outras encarnações, o que a gente já fez antes. Boa coisa a gente não foi. Se hoje a gente é a melhor versão de nós mesmos, é porque no passado a gente já andou aprontando alguma coisa e aprendendo, né? Então Sim. que a gente tenha misericórdia, porque muito provavelmente, para a gente estar aqui hoje, para a gente ser merecedor da vida que a gente tem, é porque Deus, em sua misericórdia, nos concedeu essa dádiva, né? Então é nada mais do que um movimento de gratidão a Deus, a gente ser também misericordioso com o nosso irmão. Você tem uma ótica aí? Você já trocou uns 3 óculos, Mamadi? Eu tenho... Não, esse óculos que eu estou usando é do seu pai. Esse aqui é da vovó. O meu é aquele outro ali. Mas, entende? Eu não sei, cada dia que passa, a minha vista está ficando cada vez pior. Então, eu fico experimentando vários óculos. Eu não estou nem lendo o meu evangelho, ó. Estou lendo o da Luana, porque o meu é menor. Aqui. Vou ficar com ela, vou pegar o dela, ficar para mim e vou deixar esse grande para ela. Olha, lá na sua caminho tem um evangelho de letras gigantes. Eu vou mandar para você pelo correio. Ah, então manda, por favor. É um livro específico, é um evangelho, vende, né? Com certeza vende na internet também, de letras gigantes. Esse aqui, inclusive, foi você que me deu. Esse foi você que me deu. Isso. Vamos lá. Então, o segundo item que você leu, você falou: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. O que ele está dizendo aqui é praticamente: não julgueis para não serdes julgados, né? Porque ontem mesmo, com a Luana, a gente falou sobre isso, né? Que não é exatamente Deus que vai virar para a gente e vai dizer assim: olha, você não perdoou, também não te perdoo. Não é isso. É o auto-perdão. É mais difícil a gente dar para a gente esse auto-perdão, a gente se livrar das culpas, quando a gente também tem um martelo muito pesado contra os nossos irmãos, né? Esse mesmo martelo é o que nossa consciência vai usar para conosco. Então, que a gente tenha misericórdia, porque em algum momento a gente também vai falir, em algum momento a gente também vai se arrepender, e a mesma medida com que a gente tiver com o outro, nós teremos para conosco, né? É a nossa própria consciência, porque quando ele fala vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados, no livro dos Espíritos a gente aprende, né? Que a voz da nossa consciência é a voz de Deus. Então é essa mesma consciência que às vezes faz a gente ter muitos problemas no travesseiro, né? Porque a gente fica matutando as coisas que a gente fez, e aí tem sentimento de culpa, e a gente não se perdoa, né? Então é essa voz da consciência que vai ser tão cruel conosco quanto nós temos sido para com os outros. Sim. Olha, você quer comentar alguma coisa? É quase que você
me dando uma aula, porque eu não sou espírita, né? Eu tenho vontade de praticar, de participar, por ver você participando tão assiduamente no Espiritismo, eu me adaptei, gostei. Então, eu estou quase que uma introdução, sou quase que uma criança entrando na evangelização. A Mas gente eu não gosto. faz ideia. Vai que em outra oportunidade de vida, né? Vai que lá atrás você já teve conhecimento, já conheceu a doutrina. A gente não sabe, né? Essa vida talvez você não lembre, né? E há quanto tempo, mãe? Há quanto tempo que eu sou espírita? Há muito tempo. A gente ia aí no centro, aí perto de casa. Sim, mas eu, de tanto ver você fazendo essas lives, eu participo. Aí eu gosto, eu tenho ido às vezes ao centro aqui, deixei de ir, porque a violência aqui no Rio está muito grande. Então eu deixei de participar, mas às segunda-feiras eu ia, quando o Mário Lúcio era vivo eu ia, depois mesmo sozinha eu ia, mas agora piorou muito aqui. E com essa pandemia, então, fechou, aí que parei de ir. Olha, Mas eu gosto. espírita é uma filosofia de vida, é um modo de ser. A gente não precisa estar atrelado a uma casa espírita para que a gente seja espírita, porque o ser espírita é o praticar o bem, é o fora da caridade não há salvação, é o conhece-te a ti mesmo, é a responsabilidade que a gente tem de domar as nossas más tendências todos os dias, é tudo isso. Então isso não adianta a gente ficar indo num determinado lugar, né, ouvindo um monte de coisa, se essas máximas a gente não tem dentro da gente. Então não significa nada. A gente não absorve, né? Exato. Vamos lá? Pode seguir aí no item 3. A moça falou contigo, nós também somos criança como a senhora. Ah, ela, a Valéria, a Val. Se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo, perdoareis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Exatamente. Mas essa expressão aqui, 70 vezes 7, não quer dizer só 490 vezes, né? É infinitamente nós devemos perdoar ao próximo, não é assim? Exatamente, exatamente. Mas ele diz aqui muito interessante, logo no início do item 3, se vosso irmão pecou contra vós, cobrai-lhe a falta em particular, a sós com ele. Ou seja, não é simplesmente uma questão da gente só dar o rosto, vai, bate, não. É você dar a oportunidade daquele irmão de refletir, de dizer a ele que você se sentiu magoado, de que não foi bom, de que não foi uma experiência boa, né? Para que você também se coloque ali conversando com ele, e quem sabe ajudando esse irmão a enxergar, porque às vezes a pessoa faz uma coisa ou fala uma coisa que magoa e não se dá conta naquela hora que está magoando, não tem noção do que está fazendo, às vezes está impelido pelo orgulho, pela vaidade, e aí você vai lá e conversa com aquele irmão, olha, isso assim, não tem necessidade disso, vamos conversar. Então o que ele está dizendo é para que a gente procure esse irmão, para que a gente não fique com a mágoa, com o ressentimento e diga só pra gente assim, tá bom, eu perdoo ele. Não, mas que a gente vá até ele e diga, olha, isso que você fez me magoou, né? Então ele diz isso e diz mais, que a gente vá fazer isso em particular a sós com ele. Porque você também não precisa chegar para uma multidão e dizer assim, tá vendo o que ele fez comigo? Tá vendo só? E expor o erro daquele companheiro para todo mundo, né? Para que as outras pessoas também possam julgá-lo. Não é essa a proposta. A proposta é que você se resolva com aquele que te magoou,
né? E que perdoe. Às vezes, essa conversa não chega a lugar nenhum. Às vezes, esse irmão ainda não compreende que errou, acha que a gente está exagerando, ou acha que estava no direito de agir de tal forma, mas a gente vê uma oportunidade. Oi? Pelo orgulho, talvez a pessoa não se redime na hora, mas depois sozinho, quem sabe ele não reflete. Com certeza reflete, com certeza reflete, com certeza. Toda vez que a gente se porta com humildade e reconhece, às vezes, também a nossa parcela de culpa, porque às vezes a gente vê muita culpa no outro e não se reconhece culpado. Então, quando a gente chega para essa conversa ou essa aproximação de alguma forma, pode ser que naquele momento, como você mesmo falou, por orgulho, esse companheiro não se dissolva, permaneça. Mas algo há de tocar, né, dentro dele em algum momento. Se não for agora, vai ser depois com o tempo, porque o tempo é maravilhoso. O tempo, ele nos amadurece. E outra reencarnação que ele venha, né? Ou na erraticidade, né? Quando desencarnar através da própria consciência, né? Do espírito, que vai rever a sua encarnação e ver todos os passos, né? Mentalmente, vai rever o que fez, com quem esteve, né? O que causou nas pessoas, o que adquiriu. E aí, nessa reflexão, às vezes o espírito se dá conta. E aí é muito pior, né? Por isso que Jesus falou que a gente deve ir e perdoar o nosso irmão enquanto estiver no caminho, porque ele sabe o quanto para o espírito na erraticidade é difícil se deparar, às vezes, com remorso, com arrependimento, né? Porque aí dá a sensação de que perdeu o tempo, de que não tem como voltar para fazer. É, verdade. O que mais que você pensou aí desse trecho? Todo ofendido, ele se sente no direito de achar que ele está certo, né? Sim, exato. Mas aí também é uma oportunidade da gente refletir, né? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu provoquei de alguma forma essa atitude desse meu irmão que agiu de tal maneira, né? E se de tudo não tiver realmente, se tiver realmente sem parcela nenhuma de culpa, pode não ser que não tenha ali, pode ser que isso seja uma estranheza que se carregue de outra vida ainda, né? A gente não sabe. Então, o que eu vou saber? Que tipo de julgamento eu vou fazer? Se de repente eu estou em conflito, olha, existem muitas mães e filhos que têm conflitos, né? Que têm situações mal resolvidas, que são indiferentes um ao outro. E aí é muito difícil a gente julgar de fora, porque a gente sabe que as relações familiares, elas são relações que vêm de outras existências, na grande maioria das vezes. Então, nem sempre são espíritos afins que se unem naquela família. E, às vezes, essas diferenças, elas começam a aparecer nessa encarnação. Se você não se der conta disso, você continua arrastando as dificuldades, né? Então, às vezes você está achando que não, tem filhos que de repente acham assim, não, mas a minha mãe nunca ligou para mim, ou a minha mãe sempre delegou a maternidade para minha avó, ou para minha tia, ou me abandonou, e a gente não sabe quais são os laços que unem essas criaturas. Então é muito complicado a gente simplesmente julgar, né? O Marcondinho sacaneando aí, dizendo das farras de família. Oh, meu sobrinho. Quase nunca é geralmente é bebê. Marcondinho, essa hora acordado? Pois é. Um beijo pra tia Rita, um beijo pra tia Rita. Um beijo. Ah, meu Deus, que drama, gente. Delícia. Abandonaram. Que isso. Moramos tão perto e parece que é longe. Vamos lá. Vamos lá, mamãe, pode continuar o item 4 aí. A misericórdia é o complemento da brandura. Portanto, aquele que não
for misericordioso, não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. Isso. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que paira, ai, o óculos, que paira acima dos golpes que lhe possam deferir. Uma é sempre ansiosa de sombra suscetibilidade e cheia de fel. E a outra é calma, toda mansidão e caridade. Exatamente. Então, ele está dizendo que essa misericórdia, esse atributo, né, do perdão, ele é dado quando você se coloca nessa condição mais branda, mais pacífica. Que quando você se coloca na condição de guardar rancor, de guardar mágoa, de sentir ódio, é mais difícil a gente a gente exercitar, né, esse perdão e essa misericórdia, a gente olhar o irmão com esse sentimento. Tchau, Marcondinho. Foi embora ele. Foi. Quer seguir, Mamadi? Você tem alguma coisa para comentar? Não, vamos seguir. Tá nervosa? Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoar as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Exatamente, né? Então, aquele que diz nunca perdoarei é o mesmo que diz assim, eu perdoo, mas não quero ver nem pintado de ouro na minha frente. É a mesma coisa, né? Ou é aquele que diz assim, eu perdoo, mas tomara também que ande na rua e encontre um poste na esquina. É a mesma coisa de não perdoar, né? Se você continua emitindo esse sentimento negativo. E aí ele diz que se não for condenado pelos homens, porque nem sempre essas diferenças acabam, né, graças a Deus, nem todas elas acabam em crimes que, segundo a lei da sociedade civil que a gente vive, né, tem as suas punições. Então nem sempre vai ser condenado pelos homens, mas certamente o será por Deus, ou seja, pela sua própria consciência, né? Ele não conseguirá despir-se do orgulho, não conseguirá evoluir no caminho, enquanto ainda tiver esses entraves causados justamente por essa chaga da base que é o orgulho, né? Da gente não ceder ao outro perdão. O perdão é você dizer que está tudo bem, né? Eu costumo dizer assim, é claro que perdoar não é esquecer, porque a gente não tem amnésia, né? A gente lembra. Mas perdoar é quando a gente lembra daquilo sem que aquilo cause na gente uma dor, uma angústia, um sentimento ruim. Então, se a gente continua lembrando, mas se essa lembrança não causa dor, então é que a gente já conseguiu perdoar de fato. E às vezes isso tá assim, é tão difícil algumas vezes que a gente precisa buscar ajuda, né? Para alguns tipos de situações, é importante a ajuda profissional, então é importante, de repente, uma terapia, enfim, alguém que consiga ajudar a gente a dissolver dentro da gente essas amarras, essas mágoas, porque isso não faz bem, isso adoece a gente, adoece o corpo físico, né? Diminui a nossa imunidade. Então, quimicamente, fisicamente é explicado. E aí a gente está falando de ciência, a gente não está falando só de espiritismo. Então, a gente negar o perdão, a gente acha que está fazendo ruim para o outro, mas na verdade a gente está se prejudicando. Porque quem está ficando com aquilo é a gente, né? Às vezes o outro já se perdoou, às vezes o outro já passou dessa e a gente ainda está ali, né, agarrada àquela ideia e atravancando a felicidade de quem? A nossa própria felicidade.
Porque não é porque eu estou há séculos, encarnações atrás de encarnações, sem perdoar o meu irmão, que eu estou atravancando a evolução dele. Não. Ele pode já ter se perdoado. Oi? A pessoa, por exemplo, não perdoa, não, parece que perdoa, mas fica aquele ressentimento. Então, né? não perdoou de verdade, né? Então, não perdoou de verdade. Pois Tem é, até mas, uma assim, história pode perdoar, mas não vai voltar. A questão do perdão é você pode até perdoar de coração aberto, tudo. Mas você não quer dizer que você perdoou, que você vai voltar como como era antes com aquela pessoa. É verdade. Não, porque também a gente tem que se respeitar, né? Dependendo da quantidade de situações difíceis que aconteceram, fica inviável, incompatível, até por questão energética. Exatamente. Você estudou isso. Qual é a história que você vai contar, mãe? Conta a história que você queira contar. Por exemplo, eu esqueci, eu já li tanta coisa, mas eu esqueci que eu ia falar. Quer o seu caderninho? Não. Eu esqueci que eu ia falar. Eu sou Ah, muito Luana. assim. Não, Luana, deixa ela falar quando ela estiver falando. Ela esqueceu aí. Não, eu queria falar, mas eu esqueci o que eu ia falar. É história, não é que você ia falar? É uma história que eu ia falar. 2 soldados que foram para a guerra, eles foram muito judiados, foram muito massacrados. E, então, eles sofreram muito na mão das pessoas lá que castigaram eles. Então, quando eles se separaram, um foi para cada lado, quando eles foram para cada lado, eles foram, e quando eles se encontraram novamente, um perguntou para o outro: você conseguiu perdoar tudo aquilo que nós passamos lá? O outro falou: não, eu não perdoei, eu lembro cada dia, cada instante, eu lembro de tudo que eles fizeram com a gente, eu lembro de tudo, eu não consegui perdoar. Aí o outro falou: pois eu, apesar da passagem desse tempo todo, eu consegui perdoar, eu me sinto livre e leve. Então, é o seguinte, você continua preso, continua como se fosse o sacrifício. Eu estou livre, porque eu me libertei, eu consegui liberar esse mal todinho que fizeram para mim. Outra coisa também que eu li foi Chico Xavier. Ele era muito pacífico, ele era muito bom, ele perdoava mesmo sem falar com a pessoa. Eu li uma história que ele tinha 2 ternos, e esses 2 ternos ele usava, um quando estava lavando e o outro terno ele usava e o outro lavando. Então, certo dia roubaram essas roupas dele, e ele não falou nada. Aí a turma falaram para ele assim: Chico, vamos descobrir quem está roubando essas roupas no varal. Ele disse: sim, eu vou ficar vigiando, eu vou vigiar, pode deixar que eu vigio. E ele ficou a noite toda vigiando o pessoal roubando. Quem era que roubou a roupa? Ele viu quem roubou a roupa. E ele não falou nada. No dia seguinte: Chico, você viu quem foi que roubou as roupas? Ele falou assim: não, eu não vi, eu dormi. Aí, um belo dia, ele ia indo com o Jovencio, um senhor que ele trabalhava com ele, ia indo para uma fazenda, e um senhor viu ele e falou assim: para a carroça, quero falar com o Chico. E falou para eles: foi eu que roubei o seu terno. Mas eu encontrei um bilhete dentro no bolso do paletó, falando: vai com Deus. Aí o Chico falou assim: foi? Você viu? Você encontrou? Encontrei. Aí ele disse: eu sabia que foi você que roubou o terno. Eu te perdoei desde aquele dia. E aquela palavra, vai com Deus, mudou a vida do rapaz que roubou o terno.
mudou a vida dele. Ele, a partir daquele momento, aquilo foi como um bálsamo na alma dele, e ele passou a ser outro tipo de pessoa. Pois é, o amor transforma, né? Ele perdoava, assim, sem falar, às vezes, com a pessoa, ele perdoava as pessoas. É porque Chico, na verdade, não se sentia ofendido, né? Como talvez nós nos sentíssemos. Porque também tem isso, né? Às vezes a gente fala assim, ai, Jesus, me perdoe. Jesus não tem o que perdoar. Jesus simplesmente não se ofende, porque ele sabe o quão imperfeito nós somos. Então ele não se ofende. É igual uma criança, né? Quando faz uma besteira, uma bobagem, e aí, ai, fiz besteira e tal, não sei o que, aí você dá bronca, ela fala, me perdoa, mãe, desculpa. Você, na verdade, não se ofendeu com aquilo, porque você percebe que aquilo ali é da idade, é da infância, é da imaturidade da criança. Então, às vezes, para ela, aquilo foi uma coisa enorme, aí ela pede desculpa, se sente mal, e para você foi uma birra, uma coisa qualquer, né? Porque a gente não se sentiu verdadeiramente ofendido. E assim acredito que também pudesse ser Chico, né? Ele deve ter vislumbrado que aquele irmão, muito provavelmente, talvez precisasse mais daquele terno do que ele. E aí ele não tinha não se sentiu com essa mágoa, com essa ofensa, com essa raiva, com essa vontade de vingança. Então ele realmente não tinha nem o que perdoar, não tinha nem esforço para fazer, né? A Yasmin comentou aqui que guardar mágoas é tomar um veneno esperando que o outro morra, né? E o Cadu disse que o tema é ideal para o dia de hoje, pois mãe é o exemplo de perdão. Qual mãe que não perdoa seus filhos quantas vezes precisar, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente faz coisas que deixam a mãe da gente aborrecida, né? Mas mesmo assim, a mãe perdoa a gente sempre. Mas lembrando que a gente não deve romantizar essa maternidade, né? Porque tem muitas mães que ficam buscando ser exatamente aquele comercial de margarina, né? E se frustram porque às vezes encontram dificuldades. Nas mais diversas, né? Tem mães que têm filhos que enveredam pelos caminhos mais tortuosos, e aí, no primeiro momento, naquela negação, elas renegam aquele filho, né? Enfim, então tem várias histórias, tem vários contextos, a gente não tem como entrar em todos eles. Mas, no geral, mãe é sim aquele ser que perdoa os seus filhos, porque sabe que no fundo, não consegue se sentir tão ofendido assim. Excelente colocação do Cadu aí. Né, mãe? Você é assim, né, mãe? Eu sou. Ah, então tá bom. Onde que eu vou Ih, ler? saiu, peraí. Saiu aí, ó. Saiu aí o negócio seu. Não, mas não era aquele mais. Não? Não. Onde que tá? Tá aqui. Há, porém, duas... É aqui que vai? É. É isso Há, mesmo. porém, Vai. duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente grandiosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando esse último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar, de se estender a mão ao ofensor. Não o faz com benevolência, mas com ostentação, e a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nossas circunstâncias é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra
mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e a verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Exatamente. Exatamente. Então, o que ele quer dizer aqui é que a gente não tem que colocar condições para o nosso perdão. Olha, eu te perdoo se você fizer isso, isso, isso. Não tem que colocar condições, né? E nem humilhar o outro, né? Apesar de você ter feito isso, eu sou melhor do que você e te perdoo, né? Então, a gente não pode botar condições, não é assim. Lá vem o caderninho dela, olha. Eu descobri por que eu gosto de contar historinhas nas minhas palestras. A minha mãe gosta também. Aí, ó. Aonde que está aquele pedaço que você escreveu para mim? E você escreveu para mim? Eu ouvi isso? Não, nós. Fui ditando, ela foi escrevendo para mim. Eu tenho dificuldade, Dorinha. Eu tenho descolamento de retina. Eu só enxergo com um olho. Eu sei, mamãe. Eu tô brincando. Então, e aí eu achei interessante esse pedacinho e botei. Qualquer ofensa é sempre uma tortura. Mas se você consegue perdoá-la, torna-se companheiro de Jesus. Né? Isso está no livro do Evangelho de André Luiz. Vivendo o Evangelho. Vivendo o Evangelho de André Luiz. O perdão tem que ser doado em silêncio da nossa alma, né? A gente tem que dar o perdão, assim, de coração, da gente, não é falando de boca para fora, né? Eu entendi assim, que a gente tem que perdoar de coração, não é só para parecer que está perdoando a pessoa, né? Exatamente. Perdoar também, gente, não é esquecer. Não é a gente esquecer. O perdão, às vezes, ele tem que ser julgado, tem que ter a punição, a pessoa tem que se reconciliar, tem que ver que errou. Não é, eu perdoei, tá tudo bem. Não. Mas é justamente sobre isso que a gente leu aqui, que você não pode colocar condições para dar o perdão. Olha, eu te perdoo então, desde que você redima. Não quer dizer que você tem que reconciliar com a pessoa. Isso sim. Né? Isso sim. Quer dizer. Perdoar exige persistência e repetição. Né? Por exemplo, o negócio da criança aí. A criança faz uma coisa, daqui a pouco ela está fazendo de novo, pede perdão. Você tem que perdoar, né? Exato. Educar é a arte de repetir. Quantas vezes, né, a gente fala com Deus assim, nunca mais eu vou fazer isso. Tá, semana que vem a gente fazendo a mesma coisa, né? E aí a gente volta a pedir perdão a Deus. Ai, meu Deus, de novo, meu Deus. O quê? A gente vive pedindo perdão a Deus das mesmas faltas, né? Exato. Eu ainda estou fraca de fazer. De fazer, eu vou melhorar. Eu quero fazer outras vezes, tá? Tá bom? Quando vem, não queria fazer de jeito nenhum, falou que ia desistir na véspera, mas agora foi só botar o rostinho aí que já tá falando que quer mais. É assim que é bom. Eu gostei. Tá fraca nada, tá ótima. Tô fraca ainda. Tá linda, tá nada. Maravilhosa. Olha, tá linda, tá nada. Ela não tá maravilhosa? Tá, está, com certeza. Olha. Eu escrevi tanta coisa, mas o nervoso... o nervoso faz a gente esquecer. É ao vivo, hein? Quem sabe faz ao vivo. Não, vamos continuar. Então, acabou, mãe. Já lemos tudo. Já lemos tudo? Já. Tá tão bom. Até o 4 só? É. Você queria mais? Queria mais. Mamãe, eu quero te dizer que você é meu exemplo de humildade, tá?
Meu Meu exemplo pai de humildade. eu aprendi isso com seu avô. Meu pai dizia, a humildade vence. É, eu sei. Entende? Eu sou muito Ele humilde, dizia. cara. Sou É, mas aí humilde também não pode muito. ter o orgulho de ser humilde, mãe, que aí você degringola tudo. Que orgulho que eu tenho Não, de ser eu humilde. não tenho. Sou muito humilde. Calma, Eu né? sou muito Vai devagar. humilde. A pessoa tem que ser humilde, tem que reconhecer o erro, tem que reconhecer Tem. o erro. A gente tem Mas que cada um reconhecer. tem seu tempo. Cada um tem seu tempo, mamãe. Cada um tem seu tempo. A gente não pode cobrar do outro. Olha, a gente não pode cobrar do outro a consciência que cada um tem seu tempo, e nem o amor. O amor a gente tem que se preocupar em dar, né? Receber uma consequência que pode vir ou não. Então, a gente tem que se preocupar mais com a gente, né? Se eu estou reconhecendo meu erro, se eu estou dando o amor que eu posso. O que a gente Exato. vai fazer? O outro, às vezes, ainda está outra vibe. E nem por isso a gente é melhor do que ninguém, né? Uhum. Outro patamar. Outro patamar. Cada um tá no patamar. Mãe, eu sei que é você que vai encerrar hoje, mas eu queria que a gente fizesse um duplo encerramento. Eu encerro e você encerra depois. Pode ser? Tá, eu vou encerrar com aquela oração do Pai Nosso, que é uma oração universal, e que aqui no primeiro parágrafo aqui, fala que nós devemos perdoar aos nossos ofensores, né? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Aí eu quero encerrar com o Pai Nosso. Tá ótimo. Tá bom? Então, antes de você encerrar com o Pai Nosso, eu vou cantar um trechinho da música e aí você encerra com o Pai Nosso e faz a prece final. Pode ser? Tá, mas essa prece final Você vai pode fazer com o ser. seu coração. Não corre da prece, não. Eu tenho que Vamos lá. aprender a fazer prece. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. E não há nada a comparar para poder lhe explicar. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor. Eu não sei se é o maior do mundo, mas é todo amor que eu tenho. Como é grande, mãe, o meu amor por você. Eu também. Pode encerrar agora. Oh, meu amor. Minha pequena. Me fez chorar. Vou encerrar com o Pai Nosso. Sem palavras, estou engasgada. Vou encerrar com a oração, essa oração universal que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Eu quero parabenizar também pelo Dia das Mães. Todas as mães, quero parabenizá-la. Esse grande dia que os filhos homenageiam suas mães. Homenagear as mãezinhas também que já estão no outro plano. Eu sei que elas estão presentes com a gente. E
paz, muita luz para todos nós. Senhor, Pai Celestial, sei que eu estou iniciando hoje essa primeira palestra, esse primeiro estudo do Evangelho, mas eu quero outras vezes fazer esse estudo, porque eu me sinto uma vontade muito grande dentro de mim de participar. Creio que talvez em outras vidas eu gostaria, eu fui alguma coisa, mas nessa vida eu não fui adestrada, não fui encaminhada pelos princípios do Espiritismo. Mas eu sinto uma grande força, uma grande vontade de participar e seguir. Amém. Que assim seja, Mamadi. Que assim Mamadi, seja. você pode fazer prece, né, meu amor? Mas eu vou A aprender. prece é o que vai no nosso coração. E ela não precisa, às vezes, de palavras, né, bonitas e tudo isso. Ela precisa da nossa sinceridade, é isso que ela precisa. Então, antes da gente encerrar, vou só ler os últimos comentários aqui. A irmã Legal Souza, me fala seu nome, irmã Legal Souza, porque toda vez eu falo assim, comprido, irmã Legal Souza, eu queria te chamar pelo nome. Todo o amor do mundo a todas as mães, encarnadas ou não. A Geisa, que colocou, obrigada meninas, feliz Dia das Mães para todas as mães desse Café com Evangelho. A Carmen disse amém, foi muito lindo. A Creuza disse, sua mãe é uma loucura, faz muito bem ao meu coração. Aí, mãe, tá vendo que você hoje tocou o coração das pessoas, viu? Que bom. A irmã Legal Souza disse, obrigada por nos receberem na casa de vocês, né? O café é nosso, é de todo mundo. A Creuza disse que era doçura. Mas se conhecer a nossa família, vai achar que é uma loucura mesmo, que é todo mundo muito intenso. Ovênia disse que assim seja, graças a Deus. A Kátia comentou, obrigada, Kátia. Yasmin, obrigada. Valéria, coisa linda a sua prece, viu? A Jussara também disse que você fez uma prece linda. A Ana também. E a Kátia disse que sua prece saiu da alma e do coração. Ah, o seu nome é Irma. Ah, Irma, então é Irma. Eu achei que era irmã e estava sem o tio. Então, Irma, a partir de agora, eu te chamo pelo nome. E a Jussara disse, receba meu abraço de Dia das Mães. Muito obrigada a todo mundo que esteve com a gente aí num domingo tão cedo, né? Sintam-se todos abraçados. Minha irmã, feliz Dia das Mães para você também. Para você também. Deixa eu fazer a selfie da gente aqui. Então, Agora, só com ela. Não, você também, mãe. Você também, Luana. Vem cá. Você ajudou, você foi aí contra a regra. Com essa cara de show aqui. Tão longe, tão perto, né? A tecnologia nos dá esse... Né? Dá um sorriso, ela vai fazer uma selfie. Fiz, já fiz. Tem que ser natural, espontânea. Já tá feito. Ai, meu Deus. Deia, querida, beijo grande. Feliz Dia das Mães para você também, para todas. Fiquem com Deus. Te amo, filha. Eu te amo, Mamadi. Até amanhã. Beijo. Você foi ótima.